Bem-vindo ao Fala aí, Doutor, o podcast da Unimed Pato Branco. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios o Dr. Daniel Garcia Raimundo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Médico especialista, cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgia oncológica de cabeça e pescoço. Eu quero começar te perguntando, por que a cirurgia? Por que você quis, dentro da medicina, se especializar tanto em cirurgia? Bom, durante a faculdade, né, a gente passa em todas as áreas e eu me interessei pela área cirúrgica, né? Claro que num primeiro momento não foi especificamente a cirurgia de cabeça e pescoço, né? No final da faculdade, no 5º ano da faculdade, eu fiz um estágio opcional. Eu fui o único da faculdade que fiz, da turma, né, dos 100 alunos, a fazer o estágio de cabeça e pescoço. Olha. E eu acompanhei as cirurgias, instrumentava as cirurgias para os residentes, né? E acompanhava eles no ambulatório também. E me interessei muito pela complexidade das cirurgias, né? A anatomia de cabeça e pescoço é uma das mais complexas, né? Do corpo humano. Também da dinâmica do ambulatório, porque tinha muito exame de imagem, de vídeo, né? Biópsia, não era aquele ambulatório monótono, né? Então, eu me interessei e depois acabei fazendo. Que legal! E dentro disso também tem a parte crânio-maxilofacial, né? E você também tem formação nessa área. Sim, nem todos os cirurgiões de cabeça e pescoço têm essa formação, porque o cirurgião de cabeça e pescoço, a formação é mais oncológica, né? Tradicional. Todos têm essa formação oncológica. A parte crâniofacial vai depender muito do serviço que o cirurgião de cabeça e pescoço é formado. E lá na USP, na Universidade de São Paulo, tinha esse serviço e a gente tocava o serviço de trauma e cirurgia ortognática lá do hospital da faculdade, né? Então, eu tive essa formação também e também atuo aqui na cidade também nos traumas também, nas fraturas, não só na parte oncológica, né? Principalmente em caso de trauma mesmo, Trauma, né? fraturas de mandíbula, né? Nariz, também, órbita. Bom. E falando da parte de doença em si, a gente tem... Eu estava lendo sobre um leque, né? Porque eu até listei aqui. Tem a parte da boca, né? Além da parte... A neurológica, eu acho que não entra, você vai explicar, né? Ela fica para o neurocirurgião quando é câncer na cabeça, é isso? Quando é na cabeça intracraniano, né? No sistema nervoso central e na coluna, o neurocirurgião que aborda os tumores dessa região, né? Do sistema nervoso. Quando é na cabeça, fora do crânio, né? Couro cabeludo, face, boca, nariz, garganta, né? Tireoide. Aí é o cirurgião de cabeça e pescoço. Até o câncer de pele no rosto, você trata? O câncer de pele da face, né? O cirurgião de cabeça e pescoço é o especialista na remoção e na reconstrução da pálpebra, asa nasal, lábios, né? Para quê? Para manter a estética e também a função do órgão, né? Eu quero falar em detalhes sobre a reconstrução daqui a pouco com você. Antes, eu só quero que você esmiúce um pouco mais sobre essa complexidade anatômica mesmo dessa região, né? Porque, primeiro, rosto é cartão de visita, né? Todo mundo... eu sei que você é o Dr. Daniel porque eu reconheço como é o seu olho, como é o formato do seu rosto. Mas, para além disso, vocês, profissionais, especialistas nessa área, conhecem tudo que tem por trás, né? Toda essa complexidade para formar cada parte, né? Pescoço nem se fala também, porque conecta com o resto do corpo, né? Então, explana pra gente sobre essa complexidade anatômica aí. A cabeça e pescoço tem muitos nervos importantes, né? Principalmente o nervo facial, que comanda toda a nossa face. Que é aquele que trava quando a pessoa tem um AVC, às vezes? Também, né? Ou um acidente que cortou o nervo, né? Paralisa toda a face, né? Ou uma cirurgia onde o nervo foi lesado também, né? Na retirada de um tumor, o paciente pode ficar com a face paralisada. Então, são cirurgias de muita responsabilidade, né? A gente aborda não só pessoas idosas, aborda crianças, pessoas jovens, adolescentes, que vão ter a vida inteira pela frente. Então, são cirurgias, de certa forma, estressantes, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Às vezes, o seu ato ali vai mudar, às vezes, a carreira profissional daquela pessoa,
se ocorrer uma lesão do nervo facial, né? Que nem você disse. A face é o cartão de visita, né? Mas também existem outros nervos muito importantes, o nervo vago, né? O nervo acessório, que ergue o ombro. São nervos que a gente aborda para tirar as metástases cervicais, né? As disseminações dos tumores, porque praticamente todos os tumores de cabeça e pescoço dão metástases cervicais, nos gânglios, nos linfonodos, vai descendo. Então, a abordagem dos tumores não consiste apenas em abordar o tumor primário. Muitas vezes a gente tem que abordar os linfonodos também, que estão acometidos, né? Os gânglios. E esses nervos, e esses gânglios estão envolvendo todos esses nervos, né? A veia jugular, a artéria carótida. Então, são cirurgias que os alunos de medicina, quando eles acompanham essas cirurgias, eles adoram, porque a anatomia, a dissecção é muito bonita, né? Inclusive, lá no São Lucas, a gente tem os residentes de bucomaxilofacial, que eu não sou o coordenador do curso, né? Mas eu atuo como, vamos dizer, um professor adjuvante, né? Nessa área de crânio facial, para os residentes de bucomaxilo. E eu chamo eles para acompanhar, né? Eles vão acompanhar e ver as cirurgias para eles aprenderem a anatomia da região. Impressionante. Né? A gente sabe que o pescoço é uma região vital, né? É bem como a cabeça. Mas se a pessoa levar um corte, né? Alguma coisa na jugular, por exemplo, né? Nessa região, questão de pouco tempo. Se o socorro não for imediato, realmente é questão de minutos, né? É uma área muito nobre do corpo humano. É o calibre da veia, né? Que sim, faz... Sim. Passa quanto... O fluxo, né? O fluxo muito grande, né? Sanguíneo. Lembra esse número, assim, de quantidade? Olha, é muito... Depende também do porte da pessoa, né, doutor? E também aí já entra na parte de cirurgia vascular. Sim. Tanto é que os problemas específicos, por exemplo, da carótida, né? O desentupimento dela, né? Quando ela está entupida por placas de gordura... É no pescoço, mas é o cirurgião vascular que aborda, né? O cirurgião de cabeça e pescoço, ele só faz a retirada do câncer e deixa a carótida lá bonitinha. Agora, a carótida em si, se for abordar ela para revascularizar ela, abrir ela de novo se ela estiver entupida, ou tiver uma lesão grave, a carótida é o cirurgião vascular que aborda. Né? Entendi. São casos realmente bem complexos, né? E é preciso, muitas vezes, lançar mão de vários especialistas para dar conta da complexidade dessa área. E até um tempo atrás eu operei um tumor muito raro, um tumor que se origina na artéria carótida, né? Que é o glomus carotídeo, que é um tumor raro. E aquele tumor, particularmente, ele era enorme, o maior que eu já vi. E tinha praticamente 8 centímetros de diâmetro. Nossa. E aí, nesse caso, eu entrei com um cirurgião vascular, colega meu, e ele abordou a hora que eu soltei o tumor, que a carótida precisou ser aberta, e ele fez a reconstrução da carótida. Olha então, só. São cirurgias multiprofissionais. Ano passado, também eu operei um tumor maligno do teto nasal, que estava entrando na órbita e na base do crânio, né, na dura mater, né, entrando para dentro do crânio, não invadia o cérebro, mas tocava a dura mater. E eu entrei com o neurocirurgião, né, colega meu, para a gente fazer a abordagem multidisciplinar, né? Porque ia abordar dentro do crânio, né? E conseguimos remover o tumor com sucesso, o paciente saiu super bem. Nossa, e no caso assim, tem que fazer a reconstrução nasal do paciente? Vamos falar de reconstrução agora. Então, você diz numa cirurgia desse tipo? Essa que você acabou de citar. Nessa que o tumor estava no teto do nariz, vamos dizer, no teto na lateral, é feito um acesso facial, né? É feito um acesso facial paranasal, contornando o nariz, descendo para o lábio. Aí é aberto, né? E com a serra, né? Tem a serra própria para serrar o osso da face, né? A maxila, tudo. E você vai chegando lá. Depois põe as placas, os parafusos, tudo. E a cicatriz fica muito discreta, porque fica contornando aqui o nariz e a asa. E ainda coloca a cicatriz que desce pro lábio bem nesse risquinho que a gente tem natural, Então fica muito discreto, né? Você fazendo o alinhamento certinho depois, para não ficar desalinhado, né? Fica muito discreto. Ninguém acredita que aquele paciente foi feito uma cirurgia através da face, né? Nossa! Mas para isso, o cirurgião de cabeça e pescoço, ele tem que ter treinamento em cirurgia plástica, né? Você tem? Tenho, facial, né? Então, por exemplo, na minha residência eu tive a oportunidade de fazer rinoplastia, faço até hoje, né? Otoplastia, blefaroplastia. Porque se você não souber a plástica,
da face, você tem dificuldade nas reconstruções, o câncer de pele, você tem que saber a parte estética também, né? Até uma coisa que me ocorreu aqui enquanto você falava, explicava esse detalhe, gente, estamos com um cirurgião, né? Então ele explicou detalhes para você que talvez tenha medinho de sangue, parece até um filme de terror, né? Ouvir o procedimento, mas é sensacional e eu tava pensando se às vezes a pessoa fica até mais simétrica, né? Porque teve a mão do profissional ali. Claro que esse não é o objetivo é reconstruir, mas às vezes a pessoa olha para alguém e passa por você, você tá um pouquinho diferente, mas tá até mais bonito. Já aconteceu com algum paciente? Às vezes acontece, às vezes você vai fazer um acesso, alguma coisa, vai fazer uma cirurgia de tireoide e o pescoço acaba esticando um pouquinho e aí a pessoa acaba rejuvenescendo ali, né? Mas, e falando em tireoide é vamos dizer, é o que eu mais trato, né, de tumores benignos e malignos, né? O volume do consultório de tireoide é muito superior aos outros tumores, porque muitos tumores são raros. A gente fica, às vezes, anos sem ver um específico, por exemplo, esse do câncer do teto do nariz, né? Principalmente porque muitos são irressecáveis quando descobre, Irressecáveis significa? Que já está entrando no sistema nervoso central, que se você for abordar, o paciente não vai resistir, né? Então, para você pegar um tumor desse ainda cirúrgico, além dele ser raro e ainda ressecável, é muito raro. Agora, o dia a dia no consultório é tireoide, né? Os bócios, os tumores benignos, os malignos, que é o câncer de tireoide, né? Então, tireoide é onde a gente, vamos dizer, é o que mais a gente se dedica, porque é o maior volume, né? E a gente opera toda semana, né? Toda semana tem cirurgia de tireoide. Inclusive, aproveitando o gancho da tireoide, né? As nossas cirurgias de tireoide são todas monitorizadas, né? Por causa do risco da voz. Principalmente, né? Os profissionais que utilizam a voz, né? No seu trabalho. Sim. Mas não só quem utiliza. Porque o risco de fazer cirurgia de tireoide é você ficar rouco pro resto da vida. Engasgar com os líquidos, porque a corda vocal também protege a gente dos engasgos. Às vezes as pessoas acham que a corda vocal serve só para falar. Mas ela é uma defesa do pulmão. Contra corpos estranhos, olha né? Aí que interessante essa informação. Então... engasgar é bom. Então, o paciente que tem uma lesão de corda do nervo que passa atrás da tireoide, que comanda a corda vocal, ele não só fica rouco. Ele muitas vezes não vai conseguir tomar água numa velocidade que ele tomava antes, vai ter que tomar mais devagar para não engasgar. Isso gera umas certas limitações e pode ficar pro resto da vida. E com a monitorização, né, agora nas nossas cirurgias sempre participa um neurologista, um neurofisiologista especialista em monitorização, e ele vai avisando para nós se o nervo está sofrendo, se ele está dando disparos de sofrimento, e a gente muda a abordagem. Às vezes está fazendo a abordagem de uma maneira, aquela informação do neurologista durante a cirurgia faz a gente mudar a abordagem e prevenir que aquele nervo sofra. Coisas que no passado a gente só tinha informação visual, e às vezes no visual estava tudo bonito, mas o nervo não estava gostando daquele movimento que você estava fazendo, que o cirurgião estava fazendo, né? Então, essa técnica... ela veio para ficar, né? Nos Estados Unidos, 95% das cirurgias de tireoide são monitorizadas. No Brasil, infelizmente, só 5% dos pacientes têm o privilégio de operar com essa técnica, né? Puxa! Nem todo cirurgião se dedica a essa técnica e também no sistema público também quase não existe. Então, aqui em Pato Branco, os pacientes têm o privilégio de entrar nesses 5% de pacientes no Brasil operados com monitorização. Inclusive com cobertura pelo plano de saúde, né? Sim, claro. Nem é particular, é o plano de saúde. Tanto particular, assegura isso convênios, né? É uma técnica que veio para ficar, né? Ela vai ser cada vez mais incorporada. Com certeza vai vir outras ramificações, tanto nos convênios, assim, em termos de códigos. Tudo isso vai ser incorporado, porque ela não vai mais... Com certeza não vai ser uma técnica que vai ser abandonada. É igual aumento de salário. Quando você dá, você não pode diminuir depois. Né? Então, já dá a cobertura, né? Já é algo que existe e tem algumas funciona. técnicas, por exemplo, que não vingaram, né? Por exemplo, a cirurgia de tireoide por vídeo. Ela existe. Igual laparoscopia, você fazer por vídeo, né? Uma cirurgia abdominal com os trocáter, tudo. Mas não pegou, porque para tirar a tireoide você tem que fazer uma incisão. Então, a incisão diminui 2 centímetros e o paciente ganha mais 2 furos para entrar os trocáter. A cirurgia é muito mais demorada, exige um material
Então, assim, alguns fazem no Brasil, mas quando surgiu, era uma técnica que todo mundo achou que ia ser a técnica, né? E não foi. E não foi. Entendeu? Então, já a monitorização, não. Essa tem tudo para ser uma técnica que vai se sedimentar mesmo, que vai ficar, e cada vez mais profissionais, geralmente os especialistas, né? Cirurgiões de cabeça e pescoço, que vão se dedicar a aprender ela para poder interagir com o neurologista. Demais. Porque precisa de uma interação. Senão o neurologista fala uma coisa, se você não entende o que ele está falando em termos neurológicos, você não consegue aplicar na cirurgia, né? Então, é uma interação, é aquele dia a dia, né? Aquela troca de informações, né? Eu e o meu neurologista, a gente troca artigos, eu recebo um artigo, eu mando para ele, olha esse artigo aqui, desse jeito que eles estão monitorando, ele me manda outro, e a gente tem uma interação muito forte. Então, aí que você consegue aproveitar, né? Toda essa... E isso há muitos anos já acontece, eu sei, porque... Bom, já estamos há 6 anos já. Para quem está em casa, eu vou dizer então que eu fui uma das que já fez esse procedimento, sim. né? Então, você tá fez... aí falando bem, ó. Justamente, eu cheguei e joguei uma batata quente no teu colo. Não posso perder minha voz, trabalho com a minha voz, e agora? Pois é, uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente. Eu fico muito feliz de ver você aqui trabalhando, no microfone e tudo, sabendo que foi um sucesso o seu procedimento, né? Com certeza. Do mesmo jeito, quando eu opero um tumor que envolvia o nervo facial, eu já operei vários, advogadas, inclusive novas aqui de Pato Branco, eu vejo elas nas revistas dando sorriso, isso me deixa muito feliz, né? Por ter... É a recompensa, né? Muito bom, doutor. Bom, ainda falando de tireoide, a gente sabe que esse não é só borboletinha, né? Vamos falar simplesmente para as pessoas em casa saber que o órgão tem esse formato, né? Para lembrar, quem não lembra. Mas a gente tem ali a paratireoide, que tem relação com cálcio, enfim. Explica isso também, o quão é importante essa cirurgia ser feita com todo o primor, com todo o cuidado, para que a pessoa não tenha, ao longo de toda a vida, né, que ficar repondo. Exatamente. Às vezes a pessoa vai para uma cirurgia de tireoide e ela está preocupada só com o nervo da voz, né? Que é o mais importante, né? Porém, atrás da tireoide, a gente tem 4 glândulazinhas, que são as paratireoides. A maioria das pessoas tem 4. Essas glândulas têm que ser preservadas. Mas se o cirurgião não tiver uma técnica apurada, ele pode remover essas 4 glândulazinhas. E o paciente fica com falta do hormônio das paratireoides, que controla o cálcio. Isso não deveria acontecer na cirurgia de tireoide, né? E o fato do paciente ficar com o cálcio baixo exige que ele tome, às vezes, 6, 8 comprimidos por dia de cálcio para manter a calcemia. Um coquetel de cálcio. E são comprimidos grandes, sabe? Ruim de engolir. E fora o custo na farmácia, às vezes o paciente gasta R$500 por mês com isso pro resto da vida. Então, você tem que pensar nisso também, né? Porque você tomar cálcio na menopausa, uma mulher 1 por dia, não é muito oneroso. Mas você tomar 6 por dia, toda a caixinha, não dura 5 dias, né? São várias caixas por mês. Né? Só alimento não basta. Não, é só o necessária alimento interferência medicamentosa. não consegue manter a calcemia, né? Então, a estatística... se pacientes operados com cirurgiões da cabeça e pescoço, a estatística de hipoparatireoidismo está em 1%, né? 1%. Agora, o que é mais comum? Hiper ou hipotireoidismo? No caso da tireoide, o mais comum é o hipo, muito mais comum. Hipo? E Muito por mais quê? O que causa? Além do congênito, que a gente sabe que o teste do pezinho pega, né? Mas a pessoa adulta, então, percebeu que está com hipotireoidismo. Normalmente é um paciente que tem uma tendência genética e ele desenvolve uma tireoidite autoimune, ou seja, ele desenvolve anticorpos contra a própria tireoide. E esses anticorpos, ao longo da vida, durante a adolescência, vão atacando sua tireoide silenciosamente, até que chega uma hora que a tireoide não aguenta mais produzir todo o hormônio necessário. Ela aguenta durante um tempo, né? E geralmente é na casa dos 30, 40 anos... que a mulher, geralmente é mulher, mais comum, né? 5 para 1, né? 5 mulheres para um homem. Nossa. É bem mais em mulheres. E aí vem a falta do hormônio, geralmente o ginecologista que descobre, né? Nos exames de rotina, de sangue. E depois encaminha para o especialista, para o endócrino, né? Geralmente, para o endócrino fazer a reposição. Quais são os sinais, assim, que o hipotireoidismo traz no corpo? O hipotireoidismo, ele costuma, como o hormônio da tireoide, ele participa
da queima de energia do nosso corpo, né? Então, o paciente queima menos energia em todos os órgãos. Então, o paciente tende a ter mais preguiça, a memória é mais fraca, ele tende a engordar porque ele não gasta calorias como deveria, né? As unhas ficam fracas, o couro cabeludo fica fraco, tem queda de cabelo, intestino preguiçoso, sensação de frio, porque nosso calor interno é a nossa queima de energia. Então, quem tem hipotireoidismo, às vezes nem tá frio e a pessoa tá de blusa. Olha, né? aí já é um alerta. É, isso aí. Ainda mais aqui no sul. Quer dizer, aqui a gente relativiza um pouco, né? Que é um pouquinho mais frio. Sim, às vezes vai numa sala com ar-condicionado, nem tá tão frio, a pessoa tá lá com uma blusa bem grossa, né? E o tratamento é bem simples, né? Vai repondo o hormônio, um comprimidinho de manhã, em jejum, e é bem baratinho. E toma pro resto da vida, geralmente. Só não pode deixar de tomar direito, não pode né? Deixar de tomar. E o hiper? O hipertireoidismo é o contrário. O paciente queima muita energia, então ele tende a emagrecer, ele tende a não ter sono, porque ele fica muito ligado, né? E nos casos mais sérios, ele tem tremores, né? Arritmias. Pode ser associado a um quadro de ansiedade, inclusive. Ansiedade. E às vezes é hipertireoidismo. Às vezes é hipertireoidismo. Se controlar o hipertireoidismo, já melhora bastante o quadro de ansiedade. A gente vê muitos psiquiatras solicitando os exames e detectando hiper e o hipo, porque o hipo dá depressão, né? E eles fazem os exames e aí vê, não, você não tem depressão, você está com hipotireoidismo. E encaminha o paciente para o tratamento, né? Agora, quanto aos nódulos de tireoide, porque pode vir aquela pergunta, tá, mas do hormônio tudo bem, faz exame de sangue, você vai saber se tem hipo ou hiper ou se está normal. Mas e o câncer de tireoide aparece no exame de sangue? Ele não aparece no exame de sangue. O câncer de tireoide, ou o profissional, o médico, vai palpar o pescoço do paciente, vai sentir aquele carocinho, ou no exame de ultrassom de rotina, vai consultar com um especialista, o especialista faz o ultrassom preventivo e ele detecta um nódulo. Geralmente os nódulos, os carocinhos, vamos dizer assim, da tireoide suspeitos, geralmente eles têm microcalcificações, eles têm bordas irregulares, né? E aí, dependendo do tamanho, geralmente maior que 1 centímetro, a gente indica a biópsia, que é uma punção com agulha, né? E essa punção... Não quero falar que dói demais. é uma picadinha, mas né? Mas é um mal necessário, né? E é guiada por ultrassom, né? Então, com o ultrassom, eu guio a agulha exatamente para desfiar da carótida, da jugular, né, das estruturas importantes, para não perfurar a traqueia do paciente, senão vai dar tosse. Então, assim, é uma biópsia de precisão, né? Precisa de uma precisão. E também para ter certeza que colheu do ponto certo, porque só vai ter validade o resultado se colher do nódulo. E às vezes o nódulo é pequenininho. E daí você pode fazer essa biópsia, enviar, vem resultado, você pode descartar até a cirurgia se ver que é benigno, se der que é benigno e não for um nódulo grande que está incomodando esteticamente, ou o paciente não está tendo algum problema para engolir, né? Algum sufocamento, esse paciente vai acompanhando e ele vem para a cirurgia só se esse nódulo estiver evoluindo. Agora, aquele que a biópsia já dá suspeita, esse paciente vai direto para a cirurgia. Já tem que fazer. Isso, aí a gente já indica e já providencia. E esses nódulos, eles têm vários nomes de doença, né? Um que eu conheço é o bócio de Hashimoto. Mas quais outros a gente tem para citar aí? Por exemplo, no hipertireoidismo, a gente tem o bócio difuso tóxico, que é a doença de Graves. Que é aquele hipertireoidismo onde salta o olho, né? A pessoa fica com aquele olho esbugalhado, né? De espanto, né? Pode acontecer já em criancinha, ou não? Mais comum em adulto? Normalmente é adolescente e adulto, tá? E outra doença que tem também, que é um hipertireoidismo onde você tem um nódulo só funcionando muito, né? Vamos dizer assim, não a tireoide inteira como no Graves, é a doença de Plummer. Até veio uma doença de Plummer essa semana no meu consultório, a gente já até pediu pré-operatório. E qual que é a característica? A característica de Plummer é o seguinte, o paciente tem a tireoide tamanho normal, mas ela tem um nódulo único, e ela tem hipertireoidismo. Aí quando você faz a cintilografia da tireoide, você detecta que é aquele nódulo que está produzindo o hormônio em excesso, que o resto da tireoide está até dormindo, não está produzindo. Ou seja, a tireoide como um todo, ela tá obediente. É o nódulo que não tá obediente. É quase que um hospedeiro que toma conta do pedaço ali. Tanto é que a gente chama nódulo autônomo. Ele ficou autônomo, ele não tá respondendo mais os comandos do organismo. Ele resolveu produzir hormônio
ficou doido, vamos dizer assim, né? Nossa. No popular. E aí, a cirurgia é a remoção daquele lado da tireoide que tá com o nódulo. Por quê? Porque o outro lado que não tem nódulo e que tá dormindo, não tá produzindo hormônio, ele acorda e produz normal. E o paciente não precisa repor depois o hormônio da tireoide. Olha que demais isso. Não sabia que saía metade dela só. Sim, nesses casos, a doença de Plummer, né? Olha. Por exemplo, na doença de Graves, que é um bócio difuso, que esse tem que ser a cirurgia total. Sim. No Hashimoto, a cirurgia total, porque atinge os dois lados, né? O Hashimoto já é o contrário, já é o bócio com hipotiroidismo, né? E anticorpos autoimunes, o anti-TPO, que a gente chama. O que resultam em? Vai resultar no hipotiroidismo, no aumento da tireoide, né? O paciente percebe quando ele vai engolir aquele aumento, esteticamente fica desagradável, né? E geralmente é multinodular. Então, muitas vezes tem algum nódulo também que deu alguma punção estranha, alguma coisa assim duvidosa, o paciente acaba indo para remoção para eliminar esse problema e ter a análise definitiva. Sim. E também resolver a questão estética. E ainda tem uma outra pergunta no gancho, mas quero só finalizar essa parte do câncer de tireoide também. Por exemplo, é um câncer, é maligno. Aí tem o lance do iodo, toma iodo, não toma iodo. Explica isso para as pessoas entenderem. A maioria dos cânceres de tireoide é do tipo diferenciado, né? Onde responde ao iodo. Então, o paciente faz a cirurgia total da tireoide e depois, uns meses depois, 2 meses geralmente, faz o iodo dose única, né? Porque não se faz a quimioterapia, tratamento, radioterapia convencional. É só uma dose única de iodo, que tem poucos efeitos colaterais, né? O que está mudando ultimamente é assim, a indicação do iodo. Muitos casos que no passado a gente mandava pro iodo, hoje a gente tá curando só com a cirurgia. Nódulos malignos pequenos, sem invasões, né? Porque no passado se mandava todos pro iodo. Todos. Hoje em dia não são todos. E muita gente tá tomando iodo à toa. Mudou muito. Só a cirurgia é suficiente em muitos casos. O papel do iodo é garantir que nada fique se ramificando ou continuando a manter a doença. O papel do iodo é destruir possíveis micrometástases, ou seja, o paciente, claro, quando ele vai para a cirurgia, ele é investigado, a gente faz o ultrassom do pescoço completo, vê se tem algum gânglio aumentado. Não tem. Você faz a cirurgia da tireoide, que está com câncer de tireoide, mas o paciente pode ter alguma micrometástase em algum linfonodo, que pode vir a desenvolver no futuro. O objetivo do iodo é o quê? É destruir essa micrometástase. Nesses casos que não são indicados iodo, o que se viu? Viu que o risco de ter uma metástase é tão baixo que o grupo que recebeu o iodo e o grupo que não recebeu teve o mesmo índice de metástase, 2%. Então, por que você vai fazer o iodo se não mudou esses 2%? 98% tomou à toa. Então, não está indicado mais, né? Agora, tem situações onde reduz muito. Às vezes o paciente tem 30% de chance de ter uma metástase, com o iodo cai para 10%, né? Então, assim, o cirurgião de cabeça e pescoço vai, junto com o médico nuclear, discutir o caso, né? Eu discuto o caso com o nosso médico nuclear, né? E aí a gente define, vamos fazer tanto de iodo, tal, para esse caso, né? Uma coisa bem... E assim, químio e rádio, todo mundo sabe que tem efeito colateral. O iodo tem e qual é? O iodo, o efeito colateral mais importante é em relação às glândulas de saliva, né? Porque se o paciente, após o iodo, ele não tomar muita água, não tomar suco de limão, né? Chicletinho azedo, ele não expulsa essa saliva que tá com iodo e ele tem uma espécie de uma cachumba, ele estufa aqui na frente da orelha, inflama, tem que tomar anti-inflamatório. Mas isso, a clínica de medicina nuclear que administra o iodo, ele já orienta o paciente, então é difícil acontecer. Do resto, não tem efeito colateral nenhum. E claro, as mulheres que querem ter filho e tal, né, geralmente tem que aguardar 1 ano do iodo para poder engravidar. Interessante, boa informação. Eu tava aqui pensando, você como especialista em cabeça e pescoço, tá andando na rua, olha para uma mulher ali, sei lá, de 50, 60 anos, vê um pescoço engrossado. O que significa isso? Porque às vezes acontece, a mulher, principalmente, a gente vê que às vezes o pescoço cresce, aumenta, né? E no homem também. Mas nesse caso, tem a ver com doença de tireoide? Não necessariamente, né? Algumas vezes é porque a coluna cervical fez uma curvatura, porque as vértebras vão achatando. E isso vai diminuindo o tamanho do pescoço, ele tende a alargar um pouco. Tem a ver com a anatomia também. Anatomia também, nem sempre.
Quando é tireoide, a suspeita é grande. Quando a pessoa vai na frente do espelho, né? Ela vai na frente do espelho e pega um copo de água e vai tomando a água olhando para a base do pescoço. Se ela vê que tá subindo um calombo quando ela engole a água aqui na frente, aí é tireoide. Boa dica. Então, fazer o teste em casa. É na frente do espelho tomando água. Por falar nisso, eu tava lendo que existe autoexame para boca, né? Autoexame para a questão, não, eu vi mesmo da boca, mas é a questão da tireoide, a pessoa também pode fazer um autoexame, né? Pode. Além desse visual. Pode, a palpação, né? Ela pode palpar aqui o pescoço, de um lado engole, do outro engole água ou engole seco, ela vai sentir o movimento. Se ela perceber que de um lado tem uma bolinha e do outro não tem, isso é um indício que pode ter um nódulo na tireoide. Interessante. Muito bom. Agora, a gente tem a impressão que, às vezes, não sei se as pessoas estão indo mais ao médico, isso é fato, mas a descoberta de problemas na tireoide, ela tá exorbitante, não tá? Ou é só impressão? Tá. Inclusive, isso é assunto de congresso, né? Aumentou muito o diagnóstico, tá? Porque aumentou o número de especialistas, aumentou o número de aparelhos de ultrassom, tá muito mais prático as coisas hoje em dia, né? O acesso à saúde, queira ou não, melhorou, né? Se for comparar ao passado. Mas também aumentou a incidência real. Tá? E o que é que causou isso? É muito duvidoso, é muito duvidoso. Tem estudos que acreditam que possa ser o excesso de iodo no sal, tá? Porque o brasileiro é um dos que consomem mais sal por dia no mundo, né? Qual que é o melhor sal que você indica? Não tem, assim, um melhor sal. O sal marinho tem menos iodo? É a quantidade de sal. Ah, a quantidade de sal. O ideal, né? Que é o que os cardiologistas também recomendam, é menos que 2 gramas por dia, né? Esse seria o ideal. E o Brasil tá consumindo 6 por dia? 6 gramas por dia, né? Por pessoa. Um dos que mais consomem. E como no nosso sal tem iodo, ele vai junto, né? Nosso sal tem iodo acrescentado por lei, né? Então, acredita-se que esse excesso de iodo possa estar aumentando o número de carcinoma papilífero. Isso é uma coisa, né? E também de distúrbios de hipertiroidismo, por exemplo, tá? Então, assim, às vezes a gente vê pacientes tomando iodo, suplemento de iodo. Isso não é recomendável, porque a gente já tem excesso de iodo no nosso sal. É difícil uma pessoa ter falta de iodo no organismo, só ela não come nada de sal, né? Então, eu não recomendo os meus pacientes a fazer reposição de iodo, né? Tem muita gente que faz, mas eu particularmente não recomendo, tá? Outra questão aí da incidência do câncer de tireoide, tem algumas substâncias que tem na espuma, nas espumas em geral, de sofá, de tapete, que tem uma substância que, conforme você vai ingerindo ela, aumenta a chance de... E como as pessoas, diferente do ano passado, que era mais rural, né? Hoje é mais urbano, tudo isso foi mudando no Brasil, né? E no mundo como um todo. Sim. Então, todo mundo tem contato com esses produtos artificiais aí, né? Sintéticos. Então, acredita-se que... Então, é bem recomendável sempre lavar bem as mãos antes de se alimentar, porque a gente tá pondo tudo para dentro, né? Tudo para dentro. Plástico, tudo. Então, assim, tem muita especulação. Então, a gente vê de tudo no congresso. Tudo o que eles acreditam que possa estar aumentando a incidência, né? É nesse ponto que eu quero entrar. Higiene, de modo geral, e higiene bucal. Que eu estava lendo que, para a boca, a higiene bucal ela é fundamental, né? Essa questão de propriamente prevenir até um câncer de boca. Sim. O câncer de boca, a higiene bucal é um fator de risco, né? Mas o principal fator de risco é o cigarro e o álcool, né? Por que o cigarro e o álcool detonam a cabeça e o pescoço? O epitélio, né, vamos dizer, a nossa mucosa oral e a nossa mucosa da garganta, ela é muito sensível ao álcool e ao cigarro, porque eles são mutagênicos para essa mucosa, né? Então, com o tempo, com o uso prolongado do álcool e do cigarro, vai havendo uma transformação das células dessa mucosa oral e da garganta e vai aumentando o risco do câncer de boca, do câncer de faringe e o câncer de laringe, que é o das cordas vocais, né? E também o câncer de esôfago. Então, da boca ao esôfago,
o cigarro e o álcool aumentam muito o risco desse tipo de câncer, tá? Tanto é que nosso acompanhamento de pacientes que já tiveram câncer na língua, por exemplo, no meu acompanhamento está incluído uma endoscopia. Cada, no máximo, 2 anos o paciente faz para verificar o esôfago. E por que esse acompanhamento, mesmo depois que o paciente se curou de um câncer de língua, por exemplo? Porque existe um risco de 1 em 5 pacientes ele ter um segundo câncer, mesmo que ele parou de fumar e beber. Porque aquilo que ele acumulou lá no passado tá na genética da mucosa dele. A célula. Isso, exatamente. Então, esses pacientes, na verdade, acompanham pro resto da vida. Mesmo que se curou de um tumor. Porque se a gente descobrir esse segundo tumor no comecinho, aquele tratamento que foi grande do primeiro, às vezes significou, às vezes, a remoção de metade da língua do paciente. Às vezes, aquele segundo tumor vai ser uma que eu vou fazer com microscópio, que não vai dar nenhum déficit. Agora, se ele não acompanhar, ele pode voltar com esse segundo e a gente tem que tirar uma corda vocal dele inteira. A língua, ela não se reconstitui, né? Não, a gente faz a plástica dela, roda ela de tal modo que ela diminui de tamanho, mas a voz vai ficar presa, o paciente vai ter, às vezes, algumas limitações de deglutição, né? Às vezes vai acumular alimento ali perto da bochecha, ele vai ter que pôr a mão, empurrar a bochecha para jogar o alimento para o outro lado. Então, tem algumas... Claro que a fono, todas as terapias vão ajudando a soltar, mas sempre gera alguma sequela, né? Que a gente vai administrando, a gente tenta deixar a mínima possível, né? Nossa. No câncer da corda vocal, por exemplo, quando eu tenho que tirar uma corda vocal inteira do paciente acometida, eu não tiro só a corda vocal e deixo aquele espaço, porque senão o paciente vai ficar com pouca voz. Não vai ter o que vibrar a corda que ficou, né? Porque precisa das duas. Como é que faz daí? Aí eu faço o seguinte, eu pego a falsa corda, porque a gente fala com as verdadeiras. As pregas vocais verdadeiras. Mas acima das verdadeiras, a gente tem as falsas. Né? Olha, o corpo humano é muito perfeito. E aí eu baixo a falsa para a posição da verdadeira que eu removi. Assim o paciente fala com uma falsa e uma verdadeira. Claro que a voz é um pouco mais ardida, vamos dizer assim, mais áspera. Mas o paciente fala e dependendo da situação, às vezes as pessoas nem percebem. Né? Agora, se você só tira a corda vocal, cura o paciente do tumor, mas não põe nada no lugar, esse paciente vai ficar curado, mas com uma qualidade de vida péssima. Falando super mal, né? Sim. Aí, esse é o objetivo da cirurgia de cabeça e pescoço. É curar o tumor e fazer a reconstrução, reabilitando esse paciente para a sociedade. Claro que tem situações, que nem da língua ali, onde às vezes é impossível você fazer aquele paciente vai falar um pouquinho enrolado, mas ele vai ter uma boa qualidade de vida, né? Nossa, doutor. Tanta coisa que é precisão, né? É perfeição. Tá na cara que, como cirurgião, você é perfeccionista. Sim, sou bastante. Na vida também, fora do consultório, né? Quando não tá com o jaleco, também. Inclusive, você tem uma atividade como hobby que é muito curiosa. E eu acho que o perfeccionismo é fundamental. Que você pilota aviões. Fala um pouco dessa paixão, assim. Quando que começou? Essa paixão começou com um grande amigo meu, o Dr. Abdu, cirurgião vascular aqui da nossa cooperativa, né? Que também é piloto e ele me levou para fazer uns voos e me incentivou e falava para eu ser. E eu falava, nunca vou conseguir, né? Tá, sempre aquela coisa, a gente sempre pensa assim, né? Nossa, mas você abre um rosto inteiro, imagina. Ele falou isso para mim. Ele falou, olha, você como cirurgião, eu também sou, os cirurgiões eles são muito detalhistas e a aviação, ela é cheia de detalhes. E eu lembro dele me falando isso há 13 anos atrás. Ele me falou assim, se você pular um passo da cirurgia, essa cirurgia no final tem chance de dar errado. Se você quiser acelerar a coisa e pular um passo. Então a aviação é a mesma coisa, você nunca pula um passo, porque aquilo pode significar um acidente, né? Então ele falou, o cirurgião é metódico, e a aviação ela é metódica. E ele foi me pondo aquilo na cabeça. Aí até que surgiu na época, não tinha curso por aqui, né, tal. Aí surgiu um curso lá em Francisco Beltrão. E ele me ligou à noite e falou, te inscrevi, paguei tua matrícula lá e te inscrevi. E você vai pra lá 3 vezes por semana à noite fazer o curso durante 3 meses. Senhor, que te empenhou, hein? Aí não tem jeito. Aí eu fui e aí depois eu me empolguei, né? Nossa! Aí hoje eu faço as viagens que eu preciso, vou com a minha família, né? Ou os meus compromissos, às vezes curso. Aí eu vou
pilotando, né? Que é mais prático. Porque até pouco tempo atrás não tinha avião de linha aqui, Sim, né? Agora temos, agora estamos privilegiados aqui. É verdade. Nossa, mas sensacional. Como é que você se sente quando tá voando, assim? Pra quem gosta, é muito bom, né? Lá nas nuvens. É uma sensação de liberdade, assim, e também de satisfação. Quando você volta, você pousa, assim, que é uma coisa que você consegue fazer, né? É uma satisfação muito grande, assim. Só fazendo mesmo. Igual ver um paciente que se cura, né? Exatamente. É aquilo que eu falei no começo. Você vê aquele paciente que operou tireoide no microfone, ou aquela que você operou perto do nervo facial e tirando foto sorrindo, né, nas revistas. Então é bem gratificante. Muito bonito, e quero manifestar para você minha gratidão. Aqui termina essa entrevista até um pouco emocionada. Obrigada por vir aqui no Fala aí, Doutor. Esteja sempre convidado para retornar. Com certeza, obrigado pelo convite. E todos os meus pacientes eu trato como se fosse alguém da minha família. Quando eu vou fazer a cirurgia, eu me concentro na cirurgia, não desisto, pode demorar o tempo que for, não tem compromisso, porque o importante é a qualidade, não é a quantidade, é a qualidade do procedimento, né? E por isso que eu sou, que nem eu disse, sou perfeccionista, né? Então a gente tem, alguns falam que às vezes é um defeito porque deixa a pessoa amarrada. Mas eu acho que para um cirurgião é uma qualidade sensacional. Exatamente. Muito obrigada, doutor. Nada. Doutor Daniel Obrigado. Garcia Raimundo, né, especialista em cabeça e pescoço, cirurgia oncológica. E a gente teve essa conversa muito legal. Então você dá o like aqui no vídeo no YouTube, dá as 5 estrelas no Spotify, na Apple Podcast. E fique sempre com a gente no Fala aí, Doutor. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí, Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.